Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre uma ferramenta muito eficaz que é feita justamente para rastrear as emendas. Isso por meio dessa ferramenta que é da FAMEN, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Para isso a gente conversa com o assessor e consultor jurídico da FAMEN, o Ilan Kelson de Mendonça Castro. Ilan Kelson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto Júnior. Você me ouve? Sim, Perfeito. Estamos ouvindo, sim. Perfeito, maravilha. Muito bom. Maravilha. Um bom dia, reiterando o bom dia a você, a Maíra Nogueira, ao Borges Júnior, toda essa seleta equipe da Universidade FM. É um prazer e uma honra estarmos essa manhã aqui com vocês e toda a sua seleta audiência para conversarmos aí sobre essa nova ferramenta que a Federação dos Municípios do Maranhão lançou para subsidiar os municípios maranhenses e dar um reforço nessa grande fiscalização que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão está fazendo nos 217 municípios, nos portais das transparências, nesse tema muito sensível, atinente às emendas parlamentares, né, em especial às impositivas de transferência especial, as famosas emendas PIX, que, com a decisão de Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi ampliado, né, o leque de fiscalização dessas emendas, não somente a nível federal, que era feito pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, mas agora a todas as emendas parlamentares de origem estadual e municipal, as impositivas, ou seja, aquelas de execução obrigatória no orçamento, né, que nos municípios foram aprovadas nas leis orgânicas municipais, e aqui um dado a você, temos 55 municípios que já regulamentaram as emendas impositivas, ou seja, os vereadores, né, têm um percentual dentro do orçamento, na lei orçamentária, aqui no estado do Maranhão, e as emendas dos 42 deputados estaduais, né? Foi criado um sistema pela CEPLAN, o SAEP, né, para que seja feito junto com a Assembleia Legislativa essa rastreabilidade, transparência, e é isso que essa ferramenta vai proporcionar aos municípios. Maravilha. Ilan, olha só, essa determinação aí do Supremo por meio de ação levada aí à frente pelo ministro Flávio Dino, né, que está muito ágil, digamos assim, e com muita sede por conta da transparência, né? Transparência é muito importante. E a FAMEN está saindo na frente, digamos assim, né, com o lançamento dessa ferramenta e utilização dessa ferramenta. Eu queria saber de você como é que foi justamente a concepção dessa ferramenta, como ela funciona, se ela foi inspirada em alguma outra coisa, ou se o Maranhão, né, está sendo, digamos aí, pioneiro nessa ação, que é muito bem-vinda, e já parabenizando, claro, a federação. Adalberto, é uma pergunta muito oportuna e para ressaltar o pioneirismo da Federação dos Municípios. Nosso querido presidente, Roberto Costa, prefeito de Bacabal, né, e presidente da FAMEN, ele recebeu muitas demandas, né, quando começou essa fiscalização e essas capacitações nos municípios, no TCE Mais Movimento, de diversos prefeitos, dos diversos rincões do estado do Maranhão. E aí ele determinou ao nosso diretor técnico, né, da área técnica da FAMEN, o Marcelo, para que com a equipe de TI da FAMEN desenvolvesse um sistema que pudesse servir de parâmetro, de modelo, né, a todos os municípios que utilizam o portal da transparência de forma gratuita. Todo município filiado à FAMEN ele tem acesso a esse sistema de forma gratuita. Alguns municípios optam por terceirizados, né, naturalmente aí é uma opção individual de cada ente, né, análise ali da sua equipe, mas a federação oferta, né, a primeira federação do Brasil, né, nós temos aí mais de 27 federações espalhadas aí pelo país, mas a primeira a ofertar de forma gratuita esse sistema, né, que cada município, se quiser, pode utilizar de rastreabilidade completa de ponta a ponta das emendas parlamentares, é a Federação dos Municípios, graças a esse trabalho do presidente Roberto Costa e de toda a equipe técnica e de TI da entidade. Certo. Olha só, eu não sei como está agora, né, mas essas emendas, elas vinham
às vezes só com o nome da pessoa que estava levando à frente ali, esqueci o termo agora dessa figura, né, do deputado, enfim, o coordenador ali daquela emenda, mas não tinha exatamente, né, onde ela estava sendo aplicada e também o pós-aplicação desses recursos, né, que é justamente a transparência total de ponta a ponta, como o senhor está trazendo, né? Enfim, como está justamente esses aspectos de identificação, como ele está acontecendo e, enfim, só as prefeituras têm acesso a essas informações ou isso está livre aí? Digamos que uma espécie de acesso, né, para a imprensa, para as pessoas, para o eleitor também, né, que quiser saber. Perfeito, Adalberto. Dividir a resposta em duas etapas. A primeira é em relação ao que você indagou acerca das modalidades de emenda, né, como era antes e como está hoje. Realmente houve uma evolução muito grande, né? E as emendas parlamentares naturalmente existem desde 1988 na nossa Carta Magna, né? Quase 40 anos aí já existiu, mas elas eram de um orçamento clássico, o orçamento que é previsto aí desde da Lei 4.320 de 64, aquele orçamento clássico, aquela peça informativa. O Executivo ele não tinha efetivamente a obrigação de executar as emendas que os parlamentares federais indicavam, estaduais. Havia uma indicação e, naturalmente, era aquele critério discricionário. Se você era da base do governo, evidente que você tinha uma garantia maior de execução das emendas que você indicava. Se você era da oposição, naturalmente eles seguravam até o máximo e aí contingenciavam, escreviam em restos a pagar e etc. Essa realidade mudou em 2015, quando foi criado, né, com base em legislações da Europa e etc., o orçamento impositivo, ou seja, foi destinado um percentual com base na receita corrente líquida do exercício anterior para garantir que aquele percentual seria de execução obrigatória. Inicialmente, em 2015, 1,2% da receita corrente líquida. Aí você pensa assim, nossa, Ila, mas 1,2% é muito pouco, né? Só que nós estávamos a falar do orçamento geral da União e estamos a falar nas cifras superiores a trilhões de reais. Então, 1% de 1 trilhão, você imagina quanto seja, né? E aí, ele foi evoluindo, né? Deu certo essa impositividade, o governo passou a cumprir. 50% desse valor, né, desse 1,2, era obrigatoriamente destinado às ações e serviços públicos de saúde, e foi evoluindo. Quando chegou ali por volta de 2022, 2019, tivemos duas emendas constitucionais. Uma, eles viram que estava dando certo para as emendas impositivas individuais, eles ampliaram para as emendas de bancada, que são aquelas emendas de valores mais vultuosos. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão a gente vê muito a indicação das emendas de bancada, né, que a nossa bancada federal são 18 deputados federais e 3 senadores, eles indicam para aquela duplicação da 135, para a Universidade Federal, para os hospitais, né, de grande porte, etc., tratamento de câncer, coisas mais estruturantes, né? E aí foi garantido ali 1% do orçamento para as emendas de bancada, também de caráter de execução obrigatória e para permitir aí mais uma impositividade, né, aos parlamentares federais. Com isso, foi criada uma outra emenda constitucional, já aí é quando nasce a famosa emenda PIX, que na verdade o nome oficial dela são emendas impositivas de transferência especial. E essa transferência especial é justamente porque ela pode ser, na época foi criado o PIX, em 2019, e ela pode também ser transferida às contas dos entes municipais por PIX. Não só por DOC, TED, né, ou transferência bancária, mas também pelo sistema PIX, que era um sistema inovador na época, né, o governo estava trabalhando muito, o Banco Central, e ela ficou popularmente conhecida como emenda PIX. Qual a diferença dela para emenda impositiva com finalidade definida? A finalidade definida, você tem aqueles programas dos ministérios, né, ou aqui no caso do governo do estado do Maranhão, das secretarias, e você escolhe um daqueles programas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde tem programa de ambulâncias, e aí o destino
eu quero destinar para aquele município a ambulância. Bom, a ambulância está escrito lá, ela custa R$ 300 mil, então eu faço uma emenda destinando R$ 300 mil para a aquisição daquela ambulância. E aí o gestor não pode utilizar esse recurso para qualquer outro objeto, né? Ele tem uma finalidade específica. Já as emendas de transferência especial, as emendas PIX, não. Elas entram e aí o programa, o projeto é o gestor que define, né? O gestor local. Há um plano de trabalho apresentado, né, em acordo com o parlamentar, e aí ela entra numa conta específica, né? Ela entra numa conta específica. E qual é a diferença da outra? A outra você precisa celebrar convênio, você precisa celebrar um instrumento jurídico. Já essa não, o recurso ele entra direto. E aí o que deu problema? Foi nas chamadas emendas RP9, as emendas do orçamento secreto, que com certeza você ouviu falar muito, né? Nesse período aí de 2019 até 2023, mais ou menos, quando houve a decisão do Supremo de suspender o orçamento secreto. E aí o relator, né, o deputado federal, o senador que era o relator do Orçamento Geral da União, passou a não ter mais aqueles poderes de fazer as indicações sem essa rastreabilidade, ou seja, ele não indicava quem era o parlamentar que estava indicando para qual estado e nem o valor. E aí ficava uma coisa, né, como se fosse só dele, da pessoa física do relator. E isso possibilitou aí eleições de muitas pessoas, não só a nível no estado do Maranhão, mas a nível Brasil, né, quem era da base do governo, e etc. E desvirtuou totalmente. Por quê? Porque os órgãos de controle não tiveram como fazer a rastreabilidade dessas emendas de ponta a ponta, ninguém sabia quem indicou, como indicou, de que objeto era, e etc. E aí foi quando Sua Excelência a ministra Rosa Weber, que recebeu essas ADPFs, né, as ações de descumprimento de preceito fundamental antes, começou a dar as decisões liminares com vistas à extinção desse orçamento secreto. O Congresso, em 2022, fez uma PEC, uma emenda constitucional disciplinando isso, né? E o ministro Flávio Dino entra, eu acho que ali 2023 ou 24 no Supremo, e ele amplia essa decisão, né? Ele herda os processos da ministra Rosa Weber, e ele verificou que o negócio o poço era mais embaixo, né? Como a gente diz, o fundo do poço. Por quê? Porque havia uma gama muito maior, não só em relação às emendas do orçamento secreto, mas também as emendas individuais dos deputados, que não estavam com a rastreabilidade que eram necessárias, e uma fragilidade na fiscalização, não exigisse contas específicas e etc. E foi quando ele determinou que o Congresso requalificasse esse rastreamento junto com o TCU e CGU, e em outubro do ano passado ele ampliou para todos os estados e todos os municípios brasileiros que têm emendas impositivas. Então, hoje, todos os 27 tribunais de contas do país, junto com os tribunais de contas municipais e a Controladoria Geral da União e TCU a nível federal, estão nesse processo de fiscalização dessas emendas, e eles informam mensalmente ao Supremo Tribunal Federal quais municípios e estados, né, estão cumprindo as determinações, não somente as determinações dos tribunais de contas, que nós estamos a percorrer o estado do Maranhão com essas capacitações do TCE Mais Movimento para orientar, né, em caráter pedagógico os municípios, essa parceria da FAMEM com o TCE, mas também a todas as assembleias legislativas, né? Você olhar o portal da Assembleia hoje, é totalmente diferente, né? Você vai ver a rastreabilidade das emendas dos deputados do que era aí no passado, entendeu? E em relação ao sistema, o sistema, na verdade, ele é uma plataforma dentro dos portais das transparências. Então, você escolhe o município que você quer, por exemplo, Bacurituba, que está aí na reportagem, né? Foi o município Selo Ouro. E aí, dentro do portal lá, você vai ver, clicando na parte de emendas parlamentares, como é esse sistema. Você vai ver que tem a rastreabilidade completa, aparece em verdinho ali o que já foi checado. Então facilita muito a vida não só do gestor municipal, né, aos controladores que operam esse sistema, mas eu, você, qualquer cidadão que nos ouve, de verificar ali quanto que no meu município o deputado enviou, qual é o objeto, foi para aquela associação que está fazendo aí um Bumba Meu Boi, foi para aquela associação que fez uma atividade folclórica, foi para uma associação para adquirir um carro, né, de uma PAI, de uma associação que trabalha com doentes,
entendeu? Você pode verificar lá como está sendo, se já foi feita a licitação, quem foi o beneficiário, se já recebeu, como que está a prestação de contas, os extratos mensais que tem que ser, são obrigatórios aí depois dessa decisão estarem lá, não basta a conta específica. Então, todos esses detalhes estão abertos a qualquer cidadão brasileiro que queira verificar a situação em qualquer município do estado do Maranhão. Maravilha, Ilan, você fez um histórico aí, parabéns, porque foi bem didático, né? O nosso ouvinte aqui com certeza entendeu, né, esse histórico que você acabou fazendo, né? Muito bem-vindo, com certeza. E claro, né, parabéns por essa iniciativa, né, e cumprindo aí, claro, essas determinações, porque realmente tem que ter muita transparência, né? Não é à toa que o ministro Flávio Dino está atrás dessa satisfação, né, que estava faltando, realmente estava faltando para a nossa população, o eleitor, claro, para saber onde esse dinheiro está sendo aplicado, justamente, né, para cobrar e, enfim, para confirmar as coisas, e isso aí determina também, né, como você bem disse, votos, né, isso aí é uma coisa muito importante, e está de parabéns aí à FAMEM por conta dessa ferramenta. Olha, muito obrigado, Ilan, pela sua explicação aqui com a gente, participação também. Acabei de conversar com o assessor e consultor jurídico da FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, com essa ferramenta de rastreabilidade de emendas, tá? O Ilan Kelson de Mendonça Castro. Ilan, muito obrigado pela presença, espero você em outras oportunidades aqui para conversar mais, tá? Com certeza, Roberto, vai ser um prazer muito grande sentarmos aí numa outra oportunidade, com mais calma, para debatermos aí assuntos inerentes à seara municipal, à seara do direito público, dos tribunais de contas, do direito eleitoral, né, que envolve naturalmente os municípios também. Entramos aí nesse período de condutas vedadas, né, e aí muitas situações exigem cautela nos municípios maranhenses, não só em relação ao Estado. Será um prazer enorme e muito obrigado pela gentileza do convite, e reitero aí os cumprimentos à sua colega, a Maíra Nogueira, e ao Borges, que estão conosco nesse momento, e a toda a sua seleta audiência. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Maravilha, muito obrigado e um bom dia. Aqui da próxima seja presencial, né? Com certeza será. Hoje nós tivemos aquela intercorrência que o ferryboat não me proporcionou chegar em casa antes das 4 da manhã, depois antes das 4 da manhã. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Maíra Nogueira, vamos agora para um break rapidinho. A gente já vem com o Borges Júnior, tem comentário de esporte, claro.